ali, eles assistem, né? Walking Dead. Meus filhos assistiam até pouco tempo. E eu nunca gostei deles assistirem essas séries. E Deus, ele me deu uma visão parecida com essa série, sabe, pastor Ari? E tinha muitos cristãos no meio. E aí, Deus mandava eu pedir os cristãos para correr, porque os zumbis vinham uns atacando os outros. E do mesmo jeito que é na série que um ataca e o outro fica contaminado, não é assim? Fica contaminado. Eu sabia que iria acontecer aquilo. E aí eu perguntava para Deus, por que disso? Por que tanto crente no meio dos zumbis? E eu não sei se os amados sabem, depois vocês pesquisam, porque daí quando eu voltei da visão, pastor Ari, eu fui pesquisar a respeito dos zumbis. E os zumbis, eles se alimentam de carne, né? Na série. Então cada um que eles atacam ali, eles deixam a maldição deles sobre quem eles atacam. E aí Deus começou a conversar comigo. Ele falou, por onde você passar, você vai falar para a minha igreja que a maioria do meu povo está agindo como se fosse zumbis, se alimentando de carne, se alimentando de entretenimentos carnais, sabe? E por isso eles estão mortos, porque o qual significado de zumbi é vivo morto. Ou seja, Deus conversando comigo falou assim, a maioria do meu povo na face da terra estão vivendo como zumbis, estão entrando dentro da minha casa como se fossem vivos, mas estão mortos. E o pecado já não está mais, sabe, mexendo com o ser humano. Parece que estão anestesiados. E um vai contaminando o outro. E é por isso que eu te mostrei no meio da visão, você tirando aqueles que ainda estavam vivos, que não estavam contaminados, para poder correr e sair do meio, para não ficarem contaminados. Amados, porque se a gente anda fofoqueiro, daqui a pouco a gente está fofocando sem perceber. Se a gente anda com pessoas que profetizam bênção na vida um do outro, daqui a pouco você já percebeu que a gente se contamina da coisa boa e começa a profetizar bênção sobre a vida dos outros. Se a gente anda com gente que gosta de dividir a igreja do Senhor, daqui a pouco a gente está ficando envenenado e ajudando a dividir o corpo de Cristo. A gente está parecendo aqueles brasileiros que esquartejaram, tira dedo e sai pendurando os postes, sabe? No meio do povo de Deus. A gente começa a fazer, não é à toa que a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. O meu pai, os mais antigos pastores, eles falavam assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? E Deus, ele pediu para poder passar isso para o povo de Deus. Não, quem quiser andar pela carne, ande e vai colher destruição, porque quem planta na carne, a palavra de Deus diz que colhe destruição, mas quem planta no Espírito vai colher vida eterna com Deus. Então a igreja do Senhor não está aqui dentro para poder perder tempo na presença do Senhor. O tempo, o culto de ontem já não vale mais para hoje, amados. O culto que vale diante de Deus é hoje, é agora. Então faça o teu culto diante do Senhor, para que o Senhor venha ser glorificado por meio da tua vida. E como os levitas já profetizaram aqui, que haja vida no meio de nós, que haja ressurreição, e quem estiver como o exército do Senhor, que era a nação de Israel, que estavam os ossos sequíssimos. Naquela época, Deus já chamava eles de exército, trazendo à existência o que ele ia fazer depois. E ele já dizia o que? Que seria um grande exército. Mas a situação atual de Israel, aos olhos de Deus, pastor Ari, eram ossos sequíssimos. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para ressuscitar. Ele é poderoso para colocar nervos, para colocar carne, para colocar o que for preciso colocar. E por último, ele ainda sopra o Espírito, porque é o Espírito que nos traz vida, não é a carne. Eu estava meditando essa semana, o pastor
viva, ele falando que os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. E a gente, poucas são as pessoas, pastor Ari, que entende esse adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque quando nós estamos orando aqui nessa atmosfera, nós estamos adorando com a carne. Nós estamos adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E aí, daqui a pouco, o Espírito de Deus paira a sua presença sobre nós. Ou seja, de tanto a gente começar a adorar na carne e se conectar com o céu, Deus, ele dispensa da sua fonte maior sobre as fontes menores, que é onde ele soprou do seu Espírito. E aí há uma conexão com os céus. E é quando a gente esquece da terra, e aí há o encontro do Espírito do homem e da porção que ele soprou sobre nós, conectando com os céus. E aí quando a gente se conecta com os céus, aí há quebrantamento, aí há vida no Espírito, há renovo, há batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a conexão menor está em conexão com a fonte maior, né? E aí, voltando aqui para onde nós vemos, nós vamos observar